E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o impacto da pandemia na atual conjuntura política, a base de apoio do governo. Eu converso com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença e vamos começar falando dessa questão da popularidade. Hoje saiu uma pesquisa que é realizada pela XP que mostrou que a aprovação do presidente Bolsonaro agora está muito próxima do que era antes da saída de Moro, não é? Porque logo depois teve uma queda, que não foi uma queda acentuada, depois teve uma série de investigações também, essas investigações poderiam ter mexido mais e a pesquisa inclusive perguntou para os apoiadores, para quem está apoiando o presidente Bolsonaro, se eles têm informações a respeito do caso Queiroz. Eles têm, e mais da metade acho que não tem problema para o governo. Ele tem superado essas ondas que se previa que poderiam ser difíceis, a saída do Moro, as trocas no Ministério da Educação, investigações e tudo isso, né? Até o momento ele tem superado e ele mostra, desde a sua eleição, uma base que é resiliente, uma base coesa. E ali você tem 30% que costuma apoiar, considerando o governo bom e ótimo, mas assim, aqueles bolsonaristas convictos, há indicações de que estão na casa de 12% até 15%. Então ele conseguiu passar. Agora tem problemas ainda no Supremo Tribunal Federal. Então esses problemas ainda no Supremo Tribunal Federal não chegaram à tona e isso pode mexer. Agora, desde a prisão do Queiroz, depois ele foi solto e aí acusando, né, a doença, o Covid, o presidente recuou um pouco dos ataques às instituições, as redes sociais bolsonaristas também amainaram e isso tem dado uma certa tranquilidade para o país e para o próprio governo. Ele tem diminuído muito o tom das críticas, inclusive aos governadores, defende a cloroquina, inclusive nós vimos isso na manifestação de ontem de apoio ao presidente. Agora ele está muito mais quieto, independentemente de quarentena. Tem uma coisa que é bastante interessante, fazer campanha, e uma campanha muitas vezes polarizada, agressiva é uma coisa, ganhar a eleição é outra coisa. Governar é uma bem distinta, bem diferente. E aí o presidente agora precisou, em relação ao discurso que ele fez de considerar todos membros da velha política e ele os bolsonaristas da nova política, ele precisou rever isso. Porque hoje ele está de braços dados com o Centrão. E está negociando, e está dialogando. E a ala militar também está dialogando com o Centrão. Então isso faz com que ele, talvez depois de 1 ano e meio, tenha entendido que talvez tenha cessado o período eleitoral e que, quem sabe, agora ele comece a pensar nos parâmetros relacionados ao governo e à ação estatal, especialmente em relação à pandemia que nos aflige todos, né? Ele reclama muito dele ser criticado por essa proximidade com o Centrão, né? E tudo que o Centrão já representou em termos de irregularidades, inclusive no próprio discurso do presidente ou no então candidato Bolsonaro. Mas é uma base de apoio que inclusive tem gerado expectativa de que ele consiga aprovar mais matérias em função disso. Na sua avaliação, isso acontece de fato? Não, pode acontecer. Agora tem que entender uma coisa, o Centrão não tem fidelidade a ninguém. Ao menor sinal de água no porão, o Centrão abandona o navio sem nenhum problema, ou nadando ou com o seu barquinho. Então tem que entender que o Centrão, ele tem uma característica que foi muito criticada e muitas vezes uma crítica válida, que é o fisiologismo. O tão falado toma lá da cá. Só que também o presidente se cercou do Centrão por uma questão que estava muito clara. Havia uma possibilidade de impeachment. Esse impeachment não progrediu, por quê? Porque as ruas não são tomadas por conta da pandemia e esses votos do Centrão ajudariam a um processo não prosseguir. Então, até o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com vários pedidos de impeachment, não colocou na mesa porque sabia que com este apoio do Centrão nada prosperaria. Então, veja, de novo, talvez o presidente esteja entendendo, ou uma ala do bolsonarismo esteja entendendo que precisa governar e que a política não pode ser feita negando a política ou desconsiderando os políticos. O presidente Bolsonaro foi deputado durante muito tempo, quase 30 anos ali de mandato como deputado, então ele sabe como é que funciona. De novo, o discurso político para a campanha pode funcionar, mas na hora de governar, se você não dialogar, se você não fizer concessões, você não pode ter o poder só para você. Ele conseguiu criar uma narrativa de que ele não seria um político tradicional, mas ele sabe exatamente como funciona a política. E sabe, porque essa narrativa colou e deu muito certo. Como é que ele conseguiu se apresentar como outsider? Tem uma questão, ele não foi envolvido nos escândalos que, por exemplo, a Lava Jato investigou. Então, mesmo ele passando por vários partidos, nas pesquisas qualitativas durante a eleição, a não identificação do nome do Bolsonaro com corrupções até aquele momento, deu a ele essa ideia de que, mesmo sendo
um candidato que fazia parte do estabelecimento político, ele era contra esse estabelecimento. Então isso deu certo, essa narrativa colou. Só que aí muita gente agora fala assim, como é que essa narrativa colou se hoje ele está com o Centrão? Mas, de novo, este núcleo mais duro bolsonarista vai acompanhar o presidente por onde ele for. Ele é convicto, ele é coeso. Agora, talvez o ponto de vulnerabilidade maior seja em relação ao filho. Ao filho e as investigações que estão no Supremo Tribunal Federal, que são investigações relacionadas aos filhos, né, por conta das fake news, e também tem a discussão que está no topo do judiciário que cuida do sistema eleitoral, que é a discussão do impulsionamento via WhatsApp, do impacto de fake news durante as eleições. Então, assim, não só o filho, ou o outro filho, os filhos, na verdade, a família, né, tem essa questão também mais nitidamente ligado à chapa e ao impulsionamento. Então aí o Facebook derrubou alguns sites bolsonaristas, a investigação a cargo do ministro Alexandre de Moraes avançou e isso também deixa o presidente receoso. Então este ataque constante às instituições, que por hora cessou, também é um indicativo de que ele acusou o golpe. Ele percebeu que ele foi, tensionando, só que as instituições foram cercando e ele recuou. A pergunta é, este é um recuo estratégico ou tático? Por enquanto parece ser tático, vamos esperar os novos capítulos. Agora, e como é que fica a situação dos governadores em relação a essa situação toda? Porque nós tivemos, desde o começo da pandemia, uma situação quase de confronto. Sim. Né, os governadores querendo isolamento social, seguindo recomendações do exterior, inclusive exemplos de países que conseguiram conter, presidente sempre com a argumentação de que isso produziria desemprego. De fato, produz desemprego. Né? A queda de atividade é inevitável. Agora, dentro de um contexto de preocupação maior com a pandemia. Isso. Agora, os governadores estão reabrindo e a gente percebe em alguns uma reabertura talvez até precipitada diante de uma circunstância difícil de segurar. Né? Tem um problema econômico, tem um cansaço das pessoas. Como é que fica essa disputa de imagem? Bom, não vai ser nada fácil. Nós estamos ainda num processo, o Brasil é um país continental, as realidades regionais, estaduais são muito distintas, então você tem hoje entes federativos, estados que têm um platô e outros que ainda estão subindo. Então não dá para fazer uma avaliação como essa neste momento. A grande questão é que não é o isolamento ou o distanciamento decretado por governadores ou prefeitos que gerou o desemprego. O que tem gerado desemprego, para o bem da lógica, vale ressaltar, é a pandemia, é a doença. Se nós não tivéssemos a doença e vivêssemos como em março, no começo de março, a situação do país poderia não ser maravilhosa, mas seria distinta. Agora, haverá, sem dúvida nenhuma, de novo, como você bem colocou a palavra, uma guerra de narrativas. Então, veja, o presidente vai, de qualquer forma, buscar a reeleição querendo jogar esta conta no colo dos governadores. E, em contrapartida, os governadores vão tentar se municiar por um discurso dizendo o seguinte, se não houvesse o distanciamento ou, em algumas situações, o lockdown, o número de mortes seria muito maior, porque não dá para pensar numa dicotomia entre vida e economia. Não há economia sem seres vivos, se as pessoas vivem em sociedade. E claro, bate um cansaço social, coletivo, mas psicológico. Não é fácil. A situação não é apenas do Brasil, é do mundo. E isso vai ter uma disputa, porque político quer poder. Quem hoje é governador ou quer se candidatar, ou quer fazer o sucessor, ou quer dar um passo maior para a presidência da República. Essa disputa vai ficar ainda para frente, porque a pandemia não acabou. Não adianta ter uma sensação de que porque está reabrindo que nós estamos seguros. Nós não estamos. Enquanto não houver vacinação, não tem segurança, porque não há remédio comprovado. Então, essa guerra de narrativas ela vai continuar e cada um vai se municiar a partir dos dados que tem. E essa guerra de narrativa continua, tanto que muita gente acredita que se desde o começo se tivesse usado máscara e tudo funcionasse normalmente, a situação seria exatamente essa em relação à pandemia. E a gente tem vários exemplos que mostram que não é exatamente isso. Aliás, os Estados Unidos estão vivendo uma situação parecida com a do Brasil, né? Os Estados Unidos teve também um presidente que foi negacionista, né, que negou as evidências e que fez chacota. Inclusive, o presidente norte-americano brincou ao vivo, dizendo que se tomasse desinfetante as pessoas poderiam se curar. E nos dias que seguiram, muitas pessoas chegaram com intoxicação no hospital porque tomaram desinfetante. Então você imagina a situação. E ele tomou cloroquina sem ficar doente. Tomou cloroquina dizendo que estava prevenindo. Então você perceba que esta onda de negacionismo, de certa maneira um populismo, né, que existe em alguns líderes políticos, acaba tendo um impacto, uma influência nas sociedades. Agora, de novo, a dinâmica do vírus é complicada. A gente tem especialistas brilhantes no Brasil e no mundo que estão
estão tentando desvendar. No momento não dá para saber se quem se contaminou pode ser recontaminado, uma pessoa com uma carga viral pequena pode contaminar, uma pessoa com uma carga viral grande pode não contaminar. Então não adianta, né? Aqui a gente vai discutir política, mas não vai entrar na seara do que faz parte dos médicos. Agora, essa narrativa pode ter alguma influência nas eleições deste ano? Pode sim, e aí eu tenho certeza que os prefeitos que se prepararam e que agiram com proatividade vão mostrar aspectos de liderança. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, mas no momento de pandemia, e aí a nossa entrevista aqui fala da conjuntura, no fundo a epidemia evidenciou uma questão estrutural. O Brasil ele é desigual economicamente, regionalmente, e essas desigualdades regionais estruturalmente se acirrou, ficou mais aguda nesta conjuntura. Então os prefeitos que agiram podem capitalizar politicamente e já há indícios de prefeitos e governadores que tiveram uma aprovação, né, que tiveram sua imagem com uma melhor aprovação do que aqueles que negaram ou que se retiraram ou que se omitiram. O eleitor está atento e presta atenção nisso. E nas cidades fica mais próximo você perceber o trabalho que é feito paralelamente, atendimento médico, a condição de atendimento à população, mesmo que você não tenha uma estrutura suficiente, a transferência das pessoas doentes, a forma como se lida com isso. Né? Esse contato mais próximo. A eleição municipal mostra para o eleitor a ideia de que, lembrava sempre do Franco Montoro, dizia que ninguém mora na União, as pessoas moram no município, no bairro. Então, a unidade básica de saúde, aquele município que não tem apenas o foco numa medicina para tratar, mas também na prevenção com agentes básicos de saúde. Então, tudo isso certamente impacta positivamente. De novo, é uma situação delicada porque esses problemas estruturais se apresentam agora de uma maneira muito ruim, terrível, porque o Brasil não tem muitas casas, nem saneamento e nem possibilidade de distanciamento social. Agora, o prefeito e o vereador são aqueles que estão mais próximos do cidadão no município. E aí, certamente, você há que avaliar especialmente o cuidado com a saúde e os serviços públicos, né, que estão ligados à vida cotidiana do cidadão. Agora, curiosamente, se chegou uma situação que a pandemia virou quase uma coisa ideológica, não é? Quem é de direita não acredita na gravidade de tudo, desafia inclusive com a questão de uso de máscara, de outras medidas preventivas, e a esquerda é que seria exagerada no lockdown. Então, se criou esse discurso e repito, de novo, também em outros países. Em outros países, e no Brasil, na verdade, esse discurso ele é reforçado por uma polarização de uma eleição que teve um vitorioso, o presidente Jair Bolsonaro, mas que não teve fim na campanha eleitoral. Então nós estamos, desde a eleição do presidente, em constante campanha. E, novamente, qual que é o impacto disso? A base bolsonarista está coesa e convicta. Ele manteve isso, só que com dificuldades enormes de governar. Mas aí nós tivemos algumas divergências maiores entre outras lideranças, como o governador de São Paulo, Sim. João Dória, e o Witzel no Rio, que está com problemas até de processo de impeachment também. Mas os dois se distanciaram definitivamente do presidente. Se distanciaram porque, de novo, a política é a conquista do poder. O bom e velho Maquiavel, lá no Príncipe, há 500 anos atrás, dizia: há que se conquistar o poder, mas também tem que manter o poder. E o Bolsonaro, desde o início, que já começou depois de um mês fazendo a campanha pela reeleição, que na campanha disse que não gostaria disso, que era contrário à reeleição, visualizou e localizou no Dória e no Witzel potenciais concorrentes para 2022, como localizou no ministro Sérgio Moro, hoje não mais ministro, e também até no momento no Mandetta, que era seu ministro. Então, todos aqueles que em algum momento poderiam oferecer risco o projeto de poder de Bolsonaro acabou sendo atacado pelas redes sociais e pelos bolsonaristas. Então, este elemento do acirramento ideológico, ideologizar um medicamento, né, uma máscara, uma pandemia, é característica de uma baixa cultura democrática e muitas vezes da ideia de que líderes messiânicos e salvacionistas vão nos dar um país limpo e perfeito e bonito. Não é assim, né? Agora, levando-se em conta como estão as pesquisas hoje, dá para se dizer que o Bolsonaro saiu ganhando, por enquanto? Por enquanto, sim. Está estabilizado, né? Então, aí que dá para, assim, a questão é a seguinte: o presidente sai bem na fotografia hoje, mas a gente não tem que olhar a política como uma fotografia, é um filme. Tem uma sequência, então assim, não dá para dizer que ele está tranquilo, porque mesmo esses gestos de amainar o ataque às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, deu uma certa tranquilidade, tanto que a imprensa falou, olha, uma semana do presidente mais quieto, 15 dias, 20 dias, quer dizer, então você imaginar que você vai comemorar que um presidente está quieto, algum problema está acontecendo. Então a fotografia é boa, mas aí a reeleição e o julgamento de um governo não é pela foto estática, mas é pelo filme em movimento. E vai depender muito da condição de recuperação da economia.
E esse é o grande problema, porque não há mágica. Nós teremos certamente uma das crises mais fortes e evidentes da República. Desde 1889 que nós vamos enfrentar, eu até comentava com você nos bastidores, eu duvido que a queda do PIB seja apenas o que foi mostrado há pouco. O mercado reduziu um pouco a projeção, mas é ver qual vai ser a capacidade de reação agora, especialmente no segundo semestre. Tomara que tenha aquela ideia, né, de um V, né, de uma caída muito acentuada e uma recuperação. Eu espero que sim, mas eu tendo a crer que vai ser muito difícil. O Brasil não estava tendo V nem antes, né? Nós já vimos com uma dificuldade enorme de crescimento, que estava tendo um custo político já para o governo. Já teve um custo político, o ministro Paulo Guedes foi meio que pego, porque as teses liberais do Guedes no momento de pandemia não pode ser colocada a qualquer custo. Então isso tem uma ideia, por isso que se retomou a ideia dos keynesianistas, falando, pera um pouquinho, há que se investir, o Estado tem que estar presente, porque sem Estado e sem SUS, como é que seria a situação do Brasil hoje? A gente estaria quase que numa situação de estado de natureza robesiano, se nós não tivéssemos o SUS para dar o primeiro atendimento à unidade básica de saúde. Então, assim, nem Estado máximo, nem mínimo. Um Estado que seja eficiente, competente, que atue de acordo com a Constituição naquilo que o cidadão precisa. Perfeito. Eu conversei aqui com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Prando, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, um abraço, todos fiquem bem. Uma boa noite com vocês.